Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Neemias. Você está comigo? Então aproveita e já assiste o vídeo até o final, deixa o seu like, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe o link deste e dos outros vídeos nas suas redes sociais, se inscreva nas minhas redes sociais, você encontra aqui na descrição do vídeo. E, por favor, faça um comentário aí, tá bom? Vamos lá? Capítulo 4 do livro de Neemias. Quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram enraivecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus e estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: os transportadores estão quase sem forças e há ainda grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir a muralha. E nossos inimigos diziam: atacá-lo-emos sem que saibam e antes que vejam algo. Matá-los-emos. Assim, porém, poremos fim a esse trabalho. Os judeus que habitavam nas vizinhanças vieram até 10 vezes advertir-nos acerca dos lugares de onde possivelmente nossos inimigos viriam atacar-nos. Coloquei, pois, como anteparo, por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, o povo dividido em famílias, com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar os homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhais medo deles, disse-lhes eu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos alertos, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. Mas depois daquele dia, a metade dos que estavam comigo trabalhava, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e na outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta, ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um homem tocador de trombeta estava junto de mim. E eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo: o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersados na muralha, uns a grande distância dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Estávamos assim trabalhando à metade, com a lança na mão, desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas. Ao mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um, com seu ajudante, passe a noite em Jerusalém, para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Quanto a mim, a meus irmãos, a minha gente e aos guardas de minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes. Cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Capítulo 5. Neemias opõe-se aos usurários. Entretanto, os homens do povo e suas mulheres fizeram ouvir lamentações muito fortes contra os judeus, seus irmãos. Havia alguns que diziam: nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para que possamos comer e viver. Havia outros que diziam: somos obrigados a empenhar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para termos trigo durante a fome. Outros ainda: tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei, empenhando nossas vinhas e nossos campos.
E, no entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos. Nossos filhos não são diferentes dos deles. E eis que foi preciso escravizar nossos filhos e filhas. Mesmo agora, entre nossas filhas, há algumas que já são escravas. E nada podemos fazer, porque nossos campos e nossas vinhas passaram já à mão dos outros. Estes lamentos e reclamações irritaram-me profundamente. Depois de ter refletido, censurei as pessoas importantes e os magistrados. Porque, lhes disse eu, cobrais usuras de vossos irmãos? Convoquei então, por causa deles, uma grande assembleia, e disse-lhes: nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos às nações, nós os resgatamos segundo nossa posse. E vós vendei vossos irmãos? E a nós, que eles seriam vendidos. Calaram-se então, encontrando o que responder. Eu continuei: o que estáis fazendo não é correto. Não deveis caminhar no temor ao nosso Deus para evitar o insulto das nações que são nossas inimigas? Eu mesmo, com meus irmãos e servos, nós emprestamos prata e trigo. Pois bem, abandonemos o que nos devem. Devolvei-lhes desde já seus campos, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como a porcentagem de prata, de trigo, de vinho e de azeite que exigiste deles como juros. Responderam eles: devolveremos tudo e nada mais lhes pediremos. Faremos tudo o que dizes. Chamei então os sacerdotes e os fiz jurar que procederiam assim. E sacudi o pó do meu manto, dizendo: que Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir com a sua palavra. Que assim expulso fique também tal homem expoliado. Ao que toda a assembleia respondeu: Amém, louvado o Senhor. E o povo nada mais disse. Depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador da região de Judá, isto é, depois do 20º até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Os antigos governadores, meus predecessores, cobrando o pão e o vinho à razão de 40 siclos por dia, tinham sido uma carga para o povo, que também sofria as exações de seus servos. Mas, quanto a mim, o temor a Deus preservou-me de proceder assim. Eu mesmo colaborei no trabalho de reparação das muralhas. Não cobramos campo algum, e meus servos puseram-se todos a trabalhar. Tinha eu ao meu encargo a alimentação de 150 homens, judeus e magistrados, além dos que nos vinham procurar das regiões vizinhas. Preparávamos cada dia um boi, 6 carneiros escolhidos e aves, tudo à minha custa, e a cada 10 dias se servia o vinho necessário em abundância. Entretanto, não reclamei a pensão do governador, porque os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembrai-vos, ó meu Deus, de tudo o que eu fiz por este povo, e recompensai-me. Capítulo 6. Novas intrigas contra Neemias. Sanabalate, Tobias, Gósem o árabe e outros inimigos nossos souberam que eu havia reconstruído a muralha e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias do Vale de Ono. Projetavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros para dizer-lhes: estou em vias de executar um trabalho importante. Não posso descer. Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer a vós. 4 vezes eles me endereçaram a mesma mensagem, e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanabalate fez-me a mesma proposta por um seu servo, o qual desta vez trazia na mão uma carta aberta, que continha o seguinte: foi divulgado entre as gentes
e Gósen afirma que, se tu reconstróis a muralha, é porque tu e os judeus estáis projetando uma revolta. E pelo que se diz, desejas tornar-te o rei deles, e terias mesmo enviado o profeta para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, entendamos. Eu lhes respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes. Foste tu que inventaste tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos, diziam entre si. Fatigar-se-ão de tal modo que abandonarão o trabalho. Este jamais será terminado. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Fui depois à casa de Semaías, filho de Dalaías, filho de Metabeel, que se tinha fechado em sua residência. Vamos juntos, disse-me ele, à casa de Deus, ao interior do templo, e fechemos as portas do santuário, porque procuram matar-te. Nesta mesma noite virão liquidar-te. Respondi-lhe: como? Então um homem como eu há de fugir? Por outra parte, como pode um homem como eu entrar no templo sem perder a vida? Ali não entrarei. Eu compreendera com efeito que não fora Deus quem o enviara. Se ele tinha pronunciado sobre mim tal predição, era porque Tobias e Sanabalate o haviam subornado. Eles o faziam para intimidar-me e fazer-me pecar segundo o seu desejo. Isto lhes permitira cobrir-me de opróbrios e lançar-me em má reputação. Lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias e de Sanabalate, e também do profeta Noadias, bem como dos outros profetas que procuravam atemorizar-me. Terminou-se a muralha no 25º dia do mês, de Elul, em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, encheram-se de temor todas as nações vizinhas, pois seu ânimo arrefeceu, reconheceram que, se aquela empresa fora levada a bom termo, era graças ao nosso Deus. Naquele tempo, Tobias mantinha uma correspondência contínua com certas pessoas importantes de Judá. Muitos, com efeito, estavam-lhe unidos por juramento, pois ele era genro de Sequenias, filho de Área, e Joanã, seu filho, era casado com uma filha de Mosolão, filho de Baraquias. Até mesmo o louvaram em minha presença e anteciparam-lhe as minhas palavras. Esse Tobias era quem me remetia cartas para atemorizar-me. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia, um grande abraço e tchau.